Olá, amigos, estamos novamente aqui nesse programa da divulgação da doutrina espírita. Meu nome é Claudete Moura e estou trabalhando na divulgação do Livro dos Médiuns, nesse estudo que nos dá tanta alegria poder dividir com as pessoas tudo aquilo que nós já conseguimos entender a respeito da doutrina espírita e principalmente a entender sobre a mediunidade. Nós falamos no programa anterior a respeito da bicorporeidade, de um fenômeno que a pessoa deixa seu corpo num local e pode aparecer em outro local, pessoa viva, e perfeitamente ela pode ser visível, pode ser tangível também. E Kardec pediu então explicação de Santo Afonso. Lembra-se que nós falamos no programa anterior que o Santo Afonso de Ligório era um padre da Igreja Católica e que ele tinha essa propriedade de se deslocar, de estar em dois lugares ao mesmo tempo, e daí a sua, como que fala? A sua canonização foi feita antes do tempo, porque a Igreja considerou milagre estar em dois lugares ao mesmo tempo. E nós, como o Espiritismo desmistifica os milagres, nós sabemos que isso é apenas um fenômeno mediúnico, é uma faculdade que a pessoa tem de poder, então, se estar presente em dois lugares, se deslocar. E Kardec, então, como Santo Afonso, um dos espíritos que faz parte da codificação da pleiade de espíritos comandados pelo Espírito da Verdade, Kardec perguntou a Santo Afonso uma explicação a respeito de tudo isso. E olha a explicação que ele deu. Quando um homem se desmaterializou completamente por sua virtude, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Então vejam bem, todos os exemplos que nós demos aqui, Antônio de Pádua, aquele egípcio, Basilido, Santo Afonso, eram pessoas virtuosas, pessoas que já estavam desmaterializadas, não tinham mais nada, influenciação da matéria. Chegado o sono, o espírito abandona a matéria, seguido de uma porção do seu perispírito. Assim, o corpo adormecido tem vida orgânica e o outro a vida anímica. Ele está falando aqui da pessoa dormindo poder se desdobrar, como nós vimos o exemplo da senhora que viu a vendedora de frutas dentro do seu quarto, no programa anterior. Mas também nós falamos aqui de espíritos elevados que estavam numa função. Eurípides Barçanufo estava dando aula, parou um momento, ficou estático e foi atender a uma pessoa que estava necessitando dele. Antônio de Pádua estava pregando numa igreja, deixou o seu corpo estático, ele não estava dormindo, e foi em espírito para atender o seu pai que estava sendo envolvido num crime. Então, o espírito pode afastar-se do corpo que vive a vida orgânica como as plantas. A planta não tem espírito, ela tem apenas vida orgânica. Porém, o espírito encarnado, quando visto, traz o traço luminoso que o liga ao corpo. Todo mundo que vê um espírito de pessoa viva fala desse cordão fluídico. Por quê? Porque esse cordão é que liga o espírito ao corpo. O dia que esse cordão rompe, a pessoa desencarna. Por isso que o que não ocorre com o espírito desencarnado é vê-lo com esse cordão fluídico. Mas quando a pessoa vê um espírito encarnado, quando ele aparece para alguém e ele está encarnado, ele aparece com esse cordão. Quando a gente desdobra e vai para um plano diferente,
ou por estudo, ou por algum motivo, nós então estamos ligados ao nosso corpo por esse cordão. E é por essa ligação que ele é avisado da necessidade de voltar ao corpo, o que faz com a velocidade de um relâmpago. Se o corpo tiver em algum perigo, se acontecer algum barulho, se acontecer... Então, às vezes, nós mesmos estamos dormindo e às vezes a gente acorda num susto só, num tranco, porque alguma coisa, um barulho que aconteceu ou alguma coisa que nos perturbou, o espírito que estava desdobrado, ele volta imediatamente ao corpo, naquele momento. Por isso o corpo não pode morrer na ausência do espírito. A gente fala assim, a pessoa morreu dormindo. Ele foi dormir, ele dormiu, mas se o espírito desdobrou, para ele morrer, o espírito teve que voltar ao corpo. Quem quiser explicações assim melhores, porque o nosso tempo aqui é pouco e nós temos muitos assuntos a tratar, consulta o Livro dos Espíritos a partir da questão 400. A questão 400 e as seguintes dão toda a explicação sobre isso, sobre sonhos, sobre aparição de espíritos e tal. Então as pessoas podem consultar. Agora nós vamos falar da transfiguração, que é um outro fenômeno. O que é a transfiguração? Consiste na modificação do aspecto de um corpo vivo. Então, a pessoa está encarnada e ela transfigura. É fácil de entender isso. Vamos dizer, por exemplo, se uma pessoa está com muita raiva, a expressão dela muda. A gente fala, nossa, a pessoa está transfigurada. É uma maneira de falar, não é o fenômeno da transfiguração que nós vamos explicar. Mas é para a gente ter ideia como modifica o aspecto de um corpo vivo. Essa transfiguração ela pode ocorrer por uma simples contração muscular, que dá à fisionomia e expressão diferente. É observada com frequência alguns sonâmbulos, as pessoas que dormem e através exercitam a mediunidade dormindo, né? Elas dormem e daí ou nos fenômenos de materialização produz ectoplasma ou produz, como nós vamos ver exemplos aqui. Então vejam bem, essa modificação ela pode ser na fisionomia, né? Uma expressão diferente. Eu tive uma oportunidade de observar uma amiga minha, médium, psicografando, e quando eu olhei para o rosto dela, ele estava completamente diferente do que ela é, da forma que ela que ela se apresenta nessa encarnação. Então, eu acho que ela pegou, teve uma contração muscular e o espírito que ela estava psicografando interferiu, houve uma combinação de fluidos e ela modificou a sua fisionomia, tornando-se talvez parecida com o espírito que nós não conhecíamos, não sabíamos quem era. Então vejam bem, a verdadeira transfiguração se dá da seguinte forma. O perispírito, olha outra vez aí o papel do perispírito. Tudo tem o papel do perispírito. O perispírito de uma pessoa viva irradia ao redor do corpo, envolvendo-o numa espécie de vapor e pode sofrer as mesmas modificações que fora dele. Então, irradia o perispírito da pessoa viva e uma espécie de vapor encobre o corpo. Se perder a transparência, o corpo desaparece. Combinando-se o fluido da pessoa com de outro espírito,
Sua aparência pode variar imensamente, e mesmo podendo ocorrer com peso, tendo aí não um peso próprio do corpo, mas um peso relativo. Então a pessoa pode se transformar completamente na fisionomia ou na forma daquele espírito que se está comunicando. São poucos médiuns que têm essa propriedade, essa faculdade da transfiguração. Kardec cita uma jovem de 15 anos que tomava em dados momentos a aparência de algumas pessoas mortas. Então ela entrava num transe e ela tomava a aparência daquelas pessoas que as outras pessoas haviam conhecido e comprovavam que realmente era a aparência daquelas pessoas. Entre essas pessoas que ela tomava a aparência, o seu próprio irmão, que havia morrer aos 20 anos e era muito maior e muito mais forte que ela. E ela tomava a aparência dele completamente. Então um médico local, ele ficou entusiasmado com esse fenômeno e ele pesou-a antes e durante a transfiguração. E o que ele observou? Que durante a mesma, o peso dela era quase o dobro, porque o irmão dela era muito maior que ela e mais pesado. Então, olha só, dessa transfiguração que Kardec conheceu, que ele presenciou talvez, ou que foram relatados esses fenômenos para ele, daí para a materialização de espíritos é um passo. Só que Kardec não trabalhou com a materialização de espíritos. Por quê? Porque isso veio depois de Kardec. Continuaram as experiências, os espíritos disseram que o espiritismo é uma doutrina dinâmica e progressiva, progressista. Então, quer dizer que ela continua dando revelações para nós, nós continuamos tendo revelações. Kardec pôs ali um conteúdo mínimo que nós pudéssemos nos basear. Mas os espíritos continuam trabalhando, continuaram depois dele, nas obras complementares de André Luiz, Emmanuel e tantos outros. E muitos da época de Kardec mesmo, Leon Denis, Gabriel Delane, quantos outros espíritas, né, que continuaram o trabalho. Então, como que é essa materialização? Vejam bem, Kardec não conheceu. Ele não teve esse fenômeno, ele não observou. Mas depois começaram a aparecer esses fenômenos. O que acontece na materialização? Os médios são colocados pelos espíritos num estado de sonambulismo profundo. Como eu falei, eles dormem e nessa condição eles liberam ectoplasma. De onde que vem esse ectoplasma? Ele é retirado do citoplasma da célula. Então, esse ectoplasma que ele expele é com essa substância que é extremamente maleável que os espíritos se revestem para aparecer aos encarnados. Ou compõem gargantas artificiais para falarem, como tem vários processos de manifestações que nós tomamos conhecimento já. Ou consubstanciam instrumentos diversificados de ação que possam ser percebidos pelos mortais, pelos homens. É com esse material, com esse ectoplasma retirado do citoplasma das células. Então, esses fenômenos mais autênticos de materialização de espíritos, eles ocorreram no finalzinho do século XIX, no início do século XX. Então, Kardec já era desencarnado nesse tempo. Quando um inglês que tinha um título de Sir, que é o título mais nobre que na Inglaterra se possa dar, que é dado pela rainha, William Crookes. William Crookes foi um grande cientista e considerado um dos maiores químicos ingleses. Ele foi pesquisar essa fenomenologia espírita
conseguiram durante muitos meses comprovar a materialização de um espírito que se diz chamar Kate King, através da famosa médium Florence Cook. Então isso é uma outra história que vocês também podem pesquisar, que é muito interessante, o caso das materializações, mas hoje nós estamos terminando aqui o nosso programa. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita força, ânimo e coragem para continuarmos o nosso trabalho sempre. Claudete Moura para o divulgar.net.